O tema da preleção de hoje: atos e pensamentos atraem espíritos afins. Para quem quiser ter mais informações, estudar mais sobre esse tema, dá uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, itens 8 até o 22, e também no capítulo 28, itens 8 e 9. Mas como que os nossos atos e pensamentos atraem espíritos afins? Vamos tentar imaginar nós aqui agora. A gente não vê, mas tem um monte de ondas de rádio aqui. Ondas de celular, ondas de TV. E se a gente quiser captar alguma dessas rádios, nós vamos ter que sintonizar o nosso rádio naquela estação. Não é assim que funciona? Eu estou com o radinho, eu vou lá e vou circulando, eu vou varrendo ali todo o meu dial até achar aquela estação que eu quero, para ouvir aquela notícia, para ouvir aquela música que eu quero. É assim que a gente faz. É eu que tomo essa atitude. Eu que decido qual é a rádio que eu quero ouvir. Não é a rádio que decide aquilo que eu quero ouvir. É assim com a nossa sintonia espiritual. Aqui agora, talvez nem tanto aqui dentro dessa casa abençoada, aqui a gente está relativamente protegidos, mas no nosso dia a dia, em casa, nas nossas tarefas, nós temos companheiros espirituais de todos os níveis vibracionais, bons ou ruins. Talvez nem seja o mais adequado classificar como bons ou ruins, mas irmãozinhos que estejam um pouco mais ligados à matéria, irmãozinhos que estejam mais ligados a vibrações de ódio, e irmãozinhos ligados à vibração de amor. Eles estão em volta da gente. E com qual deles, ou com quais deles eu vou me ligar? É com aquele que eu me sintonizar. É igualzinho no rádio. A gente toma a decisão de sintonizar com aquela música que nos agrada. É assim na vida espiritual. Nós vamos nos sintonizar com aqueles espíritos que a gente está podendo sintonizar. Se eu tiver com a minha vibração positiva, eu vou estar atraindo espíritos vibrando positivamente. Agora, do contrário, não. E quem que consegue acordar e ir dormir numa vibração positiva o tempo todo? Eu não conheço. Então, quer dizer, durante o dia, tem horas que eu vou vibrar bem, vou vibrar mal, não é? Então, durante o dia, eu tenho a chance de sintonizar com espíritos mais evoluídos, irmãozinhos mais ligados ao amor, e outras horas, irmãozinhos menos ligados ao amor. Mas se eu, dia a dia, eu começo a treinar, a vibrar no amor, o que vai começar a acontecer? Os irmãozinhos que nos acompanham, que vibram amor, vão se atrair para nós, vão ficar atraídos por nós. Agora, se eu fizer o contrário, aí eu também vou estar sofrendo as consequências disso. Então, essa notícia boa que a gente tem. Eu posso sintonizar a rádio, eu posso escutar a música que eu quiser, mas eu preciso ir lá e tomar uma ação. Eu preciso ligar o rádio para poder sintonizar. Eu preciso alimentar esse rádio com energia. É assim na nossa vida. Para que eu possa me sintonizar com vibrações elevadas, eu tenho que trabalhar. Não basta simplesmente estalar os dedos e isso vem para nós. E aonde que a gente trabalha? Em qual campo que a gente trabalha? Começamos aqui no campo do pensamento. É aqui que nós começamos a sintonizar. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 15, ele coloca lá, pensar é criar. Ele dá uma definição do que é o pensamento. Ele coloca, pensamento é a faculdade de refletir de forma lógica ou não, força criadora, construtora que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas que, juntamente com a vontade,
são elementos que organizam e constroem nossos objetivos. Bem positivo, mas desde que os nossos pensamentos sejam positivos. Porque se forem ao contrário, eles vão ser destrutivos. E o pensamento tem poder. Tem muito poder. E a ciência já sabe disso e já usa isso daí. Existem tecnologias que já ligam os nossos pensamentos com equipamentos eletrônicos. Não é nada de futurismo. Hoje você já tem produtos no mercado que você conecta o seu pensamento com algum equipamento eletrônico. Tem um transmissor do seu pensamento que traduz em ondas e vai até um computador. Hoje você já consegue escrever textos no computador só com pensamento, sem usar o teclado, sem usar o mouse. Já tem tecnologia para isso. Aquele dono daquela empresa de carros elétricos, o Elon Musk, da Tesla, ele já lançou um programa, já tem várias pessoas testando um chip implantado no cérebro que se comunica com outro cérebro. Telepatia eletrônica. É o pensamento sendo transmitido de um para outro, usando esse chip. Mas será que a gente já não usa isso no nosso dia a dia? Quando a gente é pequenininho, basta o pai e a mãe olhar pra gente, a gente já sabe o que ele está pensando, né? Olhou feio. O que é isso? Dentro de nós, a gente já tem o germe da evolução da bondade. Depende da gente ativar. A gente já sabe o que é errado, o que é certo. O Evangelho vem para nos ajudar a esclarecer isso. Mas a gente já sabe. Conforme a gente vai lendo o Evangelho, a gente já sabe se a gente está fazendo certo ou errado. Não precisa vir alguém de fora e falar, olha, você está errado, você está certo. Kardec colocou que a gente precisa fazer duas coisas. A primeira dela é amai-vos e a segunda é instruí-vos. Que lição é essa que ele nos dá? Nós precisamos nos educar. E nos educando, nós estamos educando os nossos pensamentos, e educando os nossos pensamentos, nós estamos educando os nossos atos. E com essa educação eu conduzo a minha vida. Se eu não faço a lição de casa, eu não vou bem na prova. Que prova? Essa prova da gente estar se ligando com os nossos amigos espirituais que estão em volta. Então aquele simples ato de sintonizar a rádio é o ato de eu educar meus pensamentos. E isso não é da noite para o dia. É todo dia educando, aos pouquinhos, nos esforçando para que a gente possa estar numa caminhada evolutiva positiva. Às vezes não dá certo. Às vezes a gente baixa o nosso nosso padrão vibratório. A gente entra em rancor, em ódio. E ali eu atraio irmãozinhos que estejam vibrando assim e aquilo vira uma bola de neve. E para eu poder sair disso, eu vou precisar de mais força ainda. E a força vem do próprio pensamento. Essa é a notícia boa. A gente mesmo muda. Só que a notícia ruim é que é nós mesmos que entramos nesse ciclo ruim. Então, educar o pensamento. Isso é muito importante. Tem uma correlação que a gente diz o seguinte: nosso cérebro é como se fosse uma praça que você planta ali grama e antes de fazer os caminhos, as pessoas começam a passar ali naquela grama. Vão pisando em cima da grama e vai começando a formar o caminho ali. Aí todo mundo que vai atravessar aquela praça passa por aquele caminho. O cérebro da gente é a mesma coisa, só tem um tipo de pensamento, se eu só faço um tipo de coisa, vai marcando o meu cérebro e os pensamentos vão fluir só por ali. Se a gente estudar um pouco a doença de Alzheimer, o que a ciência fala? É uma doença que tem consequências físicas, claro. Mas como é que é na origem? Quando se estuda, a gente começa a ver correlação do comportamento das pessoas com o Alzheimer. Tem uma lista que os especialistas colocam
Pessoas que têm hábitos repetitivos, pessoas que só costumam fazer uma determinada coisa, não fazem coisas diferentes na vida, ou seja, passam só por aquele caminho do cérebro, têm maior propensão de ter Alzheimer. E pior, quanto mais são esses pensamentos e atos egoístas, maior é a incidência de Alzheimer. Não sou eu que estou falando, isso está registrado na ciência, nos artigos que estudam essa doença. Agora, olha que interessante, egoísmo com Alzheimer. Olha o presente que aquele senhor veio nos dar. Qual que foi o maior ensinamento de Jesus? A lei de amor. Mas na prática o que quer dizer? Que convite que ele nos fez, qual é o caminho, qual é a chave que ele nos deu? Qual que é a coisa mais importante do cristianismo, da lição de Jesus? Pense no próximo. Porque amar é se colocar no lugar do outro, fazer aquilo pelo outro que gostaríamos que fizessem por nós, não é isso? Olha a chave da libertação do Alzheimer e de qualquer outras doenças. Vamos deixar de ser egoísta e se colocar no lugar do outro? E como é que a gente faz isso? Mudando nossos pensamentos, que vão mudar nossos atos, e vamos chamar para nos ajudar todo aquele time de espíritos afins. E aí nós entramos num ciclo vicioso do bem. Eu penso no bem, ajo no bem, isso significa agir em prol do próximo. Porque enquanto eu estou egoísta, eu estou pensando só em mim, só nas minhas coisas, eu estou ali só andando num caminho do cérebro, viciando o meu cérebro e não dando espaço para outras coisas virem e fazer com que a gente evolua. No livro dos Espíritos tem uma questão que nos alerta. É uma questão que deixa a gente até com um pouco de medo. É a pergunta 459, ela diz o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Foi a pergunta que Kardec fez para o Espírito da Verdade. E a resposta dele: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, regularmente, são eles que vos dirigem. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Comumente, são eles que vos dirigem. A gente gosta de que a nossa vida seja dirigida por outros? Acho que não. Mas se ela for dirigida para o bem, essa força é positiva. Então, olha o alerta que Kardec, no Espírito da Verdade, através do Kardec, na obra do Livro dos Espíritos, nos traz. Vamos abrir os olhos com aquilo que a gente pensa, que a gente faz, porque nós não estamos sozinhos. Pode chegar até o ponto desses espíritos nos dirigir. Se for espírito do bem, ok. E se não for? Mas e o livre-arbítrio? Onde fica o livre-arbítrio? O livre-arbítrio fica no seguinte ponto: eu decidi deixar o outro me levar. Eu decidi não colocar energia no meu rádio, eu decidi a não ter o trabalho de sintonizar a estação mais adequada. É meu livre-arbítrio. Olha a consequência que tem. A lei de causa e efeito. Eu não agi na causa de maneira adequada, eu recebi o efeito, aquele não desejado. E qual que é uma ferramenta que a gente tem para educar os nossos pensamentos? A doutrina nos traz isso muito claro. É o que Jesus veio nos ensinar: orai e vigiai. Orar é sem dúvida uma bênção que nos ajuda a equilibrar nossos pensamentos. O ato de vigiar é o pensamento policiando o pensamento, para apenas gerar atos positivos em nossas vidas. O poder da oração ele é tão gigantesco que a ciência já descobriu.
A Universidade de Duke, nos Estados Unidos, tem estudos avançadíssimos cruzando uma população que não ora com uma outra população que ora. E vendo os resultados que isso tem. E vendo como é que funciona o cérebro dessas pessoas. Aqui no nosso chamado lobo frontal, a atividade dessa parte do cérebro, quando nós estamos orando, é muito mais intensa do que quando nós não estamos orando. E começar a perceber que a oração começava a aumentar a imunidade das pessoas. Então, nessa população que ora, a incidência de doenças é muito menor na população que não ora. Acho que a gente já sabia disso, né? Mas a ciência está descobrindo isso agora. Tem uma passagem de um repórter que estava acompanhando o Gandhi e ele ficou impressionado porque Gandhi, ele dava discursos sem isso aqui, né? Eu não estou no nível dele, né? Preciso estudar, fazer minha cola e vir aqui. Ele não. Ele ia para multidões gigantescas e falava e convencia. A missão que ele teve não foi pequena. Libertar uma nação de uma opressão de uma outra nação. E ele conseguiu com a palavra sem violência. Aí esse repórter ficou muito curioso. Então ele foi lá e perguntou para a esposa dele, a senhora Gandhi. Perguntou o seguinte: como é que ele faz para dar esses discursos sem nenhuma anotação? Aí ela respondeu o seguinte para ele: bem, nós pessoas comuns pensamos uma coisa, dizemos outra e fazemos uma terceira. O Gandhi não. Para ele essas três coisas são a mesma. Porque ele está diante da verdade absoluta. Ele está diante do bem. Pense bem, quem é mentiroso tem que ter uma memória fantástica, porque você não sabe qual a versão que você falou para essa pessoa, para aquela outra, porque não é a verdade. Agora, Gandhi que defendia a verdade, e nós, quando defendemos a verdade, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente está falando a verdade? Com certeza eu falei a verdade ontem, antes de ontem. O seu Domingos falou, não tem o passado, não tem o futuro, mas fica registrado, né? Então a gente, quando está diante da verdade, quando estamos diante dos bons pensamentos, nós estamos alinhados com os bons espíritos que estão nos ajudando. Tem uma frase que vocês devem conhecer muito, né? Uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, não é? Quem disse isso foi o Joseph Goebbels, que era ministro da propaganda de Hitler. Mas se a gente colocar essa frase de uma outra maneira, à luz do nosso Evangelho, a gente poderia dizer assim: o bem pensado e repetido com atitude 1000 vezes se torna verdade. É isso que nós temos que buscar. Eu queria só, no último minutinho que eu tenho, a gente está assistindo mais uma guerra. E o que a nossa doutrina tem a dizer? Eu trouxe aqui um parágrafo pequenininho do que a FEB, Federação Espírita Brasileira, comenta sobre a guerra, sobre guerras em geral. A guerra é fruto espúrio dos sentimentos que decorrem da evolução do ser humano. Herança primária, do instinto primário da conservação da vida. O ser tem o egoísmo dominador e a nada respeita no comportamento, tornando-se belicoso e perverso. Necessitamos com urgência voltar a viver os ensinamentos de Jesus e aprendermos com amor. E a gente vê essa guerra lá no Oriente Médio, a gente vê 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas em 10, 12 dias de guerra. Se nós somarmos o quantas pessoas morreram de homicídio e de acidentes de trânsito no Brasil nesses 12 dias, empata. Então nós estamos assistindo pela TV uma guerra lá longe, mas tem uma aqui perto, que depende da nossa atitude, do nosso pensamento.
é apenas uma reflexão para a gente. Eu gostaria de convidar todos novamente